5 mitos sobre a Bíblia. 5 mitos que muitas pessoas pensam sobre a Bíblia. Primeiro, a Bíblia é um livro. A Bíblia não é um livro. E isso é interessante, porque a Bíblia, na verdade, é uma junção de vários livros, né? Quando a gente está falando da Bíblia protestante, por exemplo, ela é uma junção de 66 livros. Foram escritos em um período de mais ou menos 1500 anos, em épocas diferentes, por autores diferentes, com estilos literários diferentes, em línguas diferentes, com propósitos diferentes, com compreensões sobre religião diferentes. Na Bíblia existem livros históricos que contam histórias de pessoas, que contam histórias de famílias, de nações e de reinos. Por exemplo, o livro de Esther não cita o nome de Deus em lugar algum, apesar de citar hábitos religiosos das pessoas, como por exemplo jejuar e orar, e mostrar que existe algo além do que as pessoas sob o controle da história. Quando, por exemplo, é dito para Esther que se ela não cumprir aquele papel, outra pessoa cumprirá no lugar dela. Na Bíblia tem livros poéticos, que são poesias, são obras de arte. Por exemplo, o livro de Cantares é um poema erótico no meio da Bíblia. É um livro que celebra a sexualidade humana e que foi compreendido muito posteriormente como uma alegoria da relação entre Deus e o homem. Mas mais do que isso, é uma obra de arte sobre um atributo que Deus colocou no homem, que é o relacionamento entre o homem e a mulher. Existem livros na Bíblia que são proféticos, que contam as histórias de homens que receberam mensagens divinas para o contexto em que eles viviam e falam sobre guerras, e falam sobre visões apocalípticas sobre o final do mundo. E existem livros que contam os ensinamentos das pessoas, ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos antigos profetas, dos antigos sábios e assim por diante. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que estar atento à unidade literária que você está lendo. Se você está lendo um evangelho, você tem que ler pensando que é um evangelho. Quando você está lendo um salmo, você tem que ler pensando que aquilo lá é uma poesia. Se você está lendo Eclesiastes, você tem que pensar que aquilo é um texto sobre sabedoria. Cada texto bíblico tem a sua peculiaridade. Segundo, a Bíblia foi escrita por pessoas santas. A Bíblia não foi escrita por pessoas santas, não é a história de heróis santos e pessoas que não pecaram, né? A Bíblia conta a história de um monte de gente que fez um monte de coisa errada, né? Todos os personagens bíblicos praticamente cometem em algum momento alguma bobagem imensa, faz alguma imoralidade, faz alguma coisa errada, com pouquíssimas exceções. A Bíblia conta a história de pessoas que são seres humanos, que fazem coisas boas, que fazem coisas ruins. E é isso que torna o registro bíblico interessante, porque são jornadas humanizadas de pessoas passando por situações. E essas pessoas estão sujeitas à mesma situação que você, aos mesmos erros que você também está sujeito. Isso torna a leitura do texto muito mais próxima da gente. Quando a gente lê a história de Abraão, o pai da fé, e a gente vê o tanto de coisa errada que Abraão fez, a gente pensa, eu também posso ser uma pessoa que pelo menos tem algo a se aprender sobre a história dela. A Bíblia conta histórias de conflitos morais, e nem sempre o texto bíblico dá a conclusão moral do que é certo e o que é errado. A conclusão moral fica a cargo do leitor. Você tem que ler o texto e pensar com a sua própria mente o que o texto está querendo dizer, qual é a conclusão que eu tiro desse texto aí. Terceiro, a Bíblia é um livro para crianças. Não, a Bíblia não é um livro para crianças, por dois motivos, né? O primeiro motivo é que a Bíblia é um livro complexo demais. As ideias bíblicas exigem maturidade para você saber lidar com elas. Você não vai entender a Bíblia se você é uma criança, né? A gente pega aquele texto que Jesus fala que nós devemos nos tornar como crianças e acham que as crianças são o ideal da religião em todos os sentidos. Não são em todos os sentidos. Jesus também fala para você ser sem malícia como a pomba, mas ser astuto como uma serpente. Você não pode ser ingênuo, você não pode ser inocente em muitas questões. Você precisa de maturidade para entender algumas questões que a Bíblia toca. E o outro ponto é que a Bíblia fala de coisas muito complicadas para crianças. A Bíblia vai falar de genocídio, a Bíblia vai falar de estupro coletivo seguido de morte, vai falar de guerra, vai falar de traição,
vai falar de sexo, vai falar de todas as coisas que fazem parte da experiência humana. E muitas dessas coisas não são coisas para crianças, né? A Bíblia não é um livro para crianças. Primeiro, porque ele é um livro difícil demais para crianças, porque ele toca em questões que exigem maturidade. E segundo, porque é um livro que fala de assuntos que não são assuntos infantis. Quarto, a Bíblia é um livro de teologia. Por mais contraditório que pareça essa frase, a Bíblia não é um livro de teologia, né? A Bíblia é um livro de histórias, é um livro de poesia, é um livro que faz reflexões sobre a sabedoria e o mundo e Deus, mas não é um livro de teologia não no conceito moderno e ocidental de teologia. Você não vai encontrar na Bíblia um tratado teológico aos moldes do que a gente entende hoje pelo que é teologia. E isso é uma coisa peculiar na Bíblia. Ela tenta ensinar lições religiosas através das histórias. Basicamente, grande parte da Bíblia é um livro de histórias, que conta histórias de pessoas. E através dessas histórias é que nós entendemos questões teológicas, e não através de um tratado onde usa termos técnicos e usa uma linguagem acadêmica e que você precisa ter uma bibliografia básica para você conseguir entender o assunto que a Bíblia está falando. Em alguns casos a leitura é mais difícil, e o que mais se aproxima de um tratado de teologia são alguns escritos de Paulo na Bíblia. Mas a Bíblia, em geral, ela tem como pretensão ser um livro que conta a história de Deus e do homem, do relacionamento do homem com Deus, e não um tratado que vai explicar grandes verdades sobre Deus sistematicamente. E por último, o quinto mito sobre a Bíblia é que a Bíblia é um livro escrito por Deus. É um livro que, como é a palavra de Deus, significa que a Bíblia é um livro escrito por Deus. A Bíblia não é um livro escrito por Deus, a Bíblia é um livro escrito por pessoas assim bem humanas mesmo. E o contexto em que essas pessoas viviam influencia no texto. E a influência literária que essas pessoas receberam, isso influencia o texto. E a habilidade que essas pessoas têm com a escrita, isso influencia o texto. E a história de vida dessas pessoas, as questões linguísticas, todo o contexto em que ela vive, isso influencia o texto. O texto bíblico é uma parceria entre Deus e o homem. É o ser humano escrevendo inspirado por Deus. Ele se torna a palavra de Deus não porque é Deus falando, narrando palavra por palavra, mas a palavra de Deus porque são homens inspirados por Deus falando de verdades divinas. Pelo menos essa é a maneira que aqueles que creem na Bíblia entendem, né? Então, esses são 5 mitos que a gente tem sobre a Bíblia. Muitas vezes a gente pensa na Bíblia de uma forma totalmente equivocada porque a gente não está acostumado com o texto bíblico. Se você abrir a Bíblia e ler realmente o que o texto diz, provavelmente você vai ficar bastante surpreso. Ela vai ser bem diferente do que você pensava que ela era.